Aqui tá, agora nós vamos ao ponto, certo? Esse primeiro ponto é extremamente importante. Se possível, escolha apenas uma situação problema por conversa. Gente, sério, quanto menos problemas vocês trouxerem para uma conversa, melhor, tá? Se você quer ser genuinamente assertivo ou assertiva, evitem conversas que tenham muitos tópicos de uma vez. Tentem focar, se possível, em uma coisa só em cada conversa, ok? Às vezes não dá, às vezes a gente tem que falar de 2, 3 coisas, mas evitem ao máximo, ok? E isso é importante também na questão do timing, né? Quando a gente vai escolher conversar. Por quê? Cada pessoa se entende melhor, ok? Cada pessoa entende como funciona melhor, como que ela vai funcionar bem. Só que a gente precisa encontrar um meio termo que funcione bem para todo mundo, que é tipo, rolou um problema, a pessoa emitiu um comportamento que é problemático, certo? E você ficou mal com aquele comportamento. Talvez se você falar muito na hora, talvez você esteja com os ânimos à flor da pele e isso não seja bom. Você que vai saber, você que se conhece, né? Mas talvez se você demorar muito para falar sobre aquilo, aquilo já tá te enchendo o saco muito e você também tem mais chance de explodir com a pessoa. Ou talvez você deixou tantas coisas pilharem que na hora que vocês vão conversar, vem tudo de uma vez só. Então você tem que tentar encontrar o teu ponto de equilíbrio, o teu sweet spot, para saber quando que você tem mais chance de conseguir se manter em um único problema de cada vez, tá? Ok, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou dar meu máximo para não trazer outros problemas. Se tiver outros problemas, se for interessante, dá às vezes para fazer um puxadinho nessa conversa, se for custo-benefício. Porém, evitem trazer outros problemas dos dois lados. Esse pode ser um dos combinados lá no começo com a outra pessoa, ó. A gente vai focar nesse problema, vamos evitar trazer outros problemas aqui. Qualquer coisa, se aparecer um problema muito grande, às vezes é um problema tão maior que a gente descobre que o buraco é mais embaixo, que às vezes a conversa vai se tornar sobre aquilo. E às vezes é o que dá para fazer, porque aquele problema muito grande a gente abriu a caixa de Pandora, tá? Às vezes a gente descobre que o que a gente estava achando que era um problema menor, na verdade a outra pessoa joga pra gente que aquilo é só o pontinho do iceberg de um problema maior, e você fica tipo, tá, acho que a gente não tem como fugir de conversar sobre essa coisa maior, porque isso é muito importante para nossa relação. Mas às vezes é algo importante, mas que vocês olham e falam, ok, esse outro problema é outra coisa, it's another 500, né, é outros 500, e a gente vai combinar de ter um outro momento para conversar sobre isso. Às vezes pode ser o melhor caminho, certo? Mas a situação ideal, um problema por conversa, certo? Porque como eu falei, ela é cansativa, ela é ansiogênica, a assertividade não é confortável para nenhuma das duas pessoas. Vocês vão estar durante a assertividade toda em um momento de desconforto, tá? Então se a gente ficar colocando muita coisa, a gente vai colocando mais risco, tá? Porque a gente já está numa situação delicada, ok? Então essa é a primeira coisa. Aqui está o centro absoluto da minha dica de assertividade. A minha dica é, se você propôs a conversa, se você é quem iniciou, que teve a proatividade, a minha dica é que na primeira fase da conversa, que eu estou chamando aqui de início, você seja a pessoa que vai trazer o teu lado, tá? Só que o trazer o seu lado tem um jeito de fazer isso. Não estou falando certo ou errado num sentido moral. Eu estou falando assim, existe um jeito de falar que vai aumentar a chance da conversa dar certo. E o que é a conversa dar certo? Vocês dois vão chegar num resultado minimamente satisfatório para ambos. Então tem um jeito que aumenta a chance disso ocorrer e tem jeitos que atrapalham isso de ocorrer, que baixam a chance disso ocorrer, tá bom? Qual que é
o jeito que eu mais recomendo, porque ele tem maior tendência de ter esse resultado positivo no final. A gente vai falar objetivamente do comportamento da outra pessoa e também quais são os resultados disso para nós. No caso, esses resultados podem ser sentimentos negativos e ou prejuízos que isso traz para a gente. Então, lembram que eu falei, ok, tem uma dose de reclamação? Tem, só que a reclamação é feita desse jeito, tá? A gente vai evitar ao máximo julgar os outros ou os comportamentos dos outros usando questões morais ou de valor. Vamos dar alguns exemplos. Para quem já me viu falando no Instagram, para quem já assistiu lives de The Coffee of Anne Lilly, já deve ter ouvido falar de alguns exemplos, né? Mas eu acho que é importante a gente trazer aqui para que todo mundo esteja por dentro. Então, falar objetivamente do comportamento do outro. Tá, eu tô incomodada com o fato de que o meu mozão não tá respondendo tanto as minhas mensagens ao longo do dia, ok? Quando ele sai de casa e vai trabalhar, eu mando várias mensagens para ele ao longo do dia e ele não responde essas mensagens, tá? Então, o que seria uma maneira menos efetiva de comunicar isso? Com julgamento, com questões morais, com questões de valor, sabe? Como que seria uma maneira menos efetiva de falar isso? Uma maneira que eu não recomendo. Ai, amor, eu não sou mais importante pra você por um acaso. Você não me responde. Você não me responde durante o dia. Sério, você não se importa mais comigo, né? Eu já tive um namorado que me respondia antes. Você não é mais essa pessoa. Você não dá mais atenção pra mim, né? Você tá me tratando de uma maneira ridícula, como se eu não fosse nada pra você. Eu significo alguma coisa a mais pra você, por acaso? Cara, óbvio que aqui eu exagerei pra caralho, tá? Óbvio, ok? Mas, o que está acontecendo aqui? Olha só, você já está julgando, você já está assumindo determinadas coisas. Tipo, ao não me responder, isso quer dizer que você não se importa comigo. Você já foi um namorado melhor, agora você é um namorado ruim, né? Tipo, eu poderia ter falado isso explicitamente, né? Mas você vê que estava meio implícito no jeito que eu falei, né? Ó, você já foi melhor, agora você é ruim, né? Cara, esses são julgamentos morais, esses são julgamentos de valor, é do nosso ponto de vista e a gente está julgando tanto o comportamento da outra pessoa, tá? Quanto a outra pessoa em si, né? No momento que a gente está tentando ser assertivo, não adianta falar, pô, você é um babaca, né? Quando você faz isso, cara, que atitude de babaca, né? Não. Por quê? Porque esse tipo de coisa, como a gente conversou, vai jogar a outra pessoa na defensiva, tá? Ó, a Thay deu uma resposta, né? Aí já foi pro caralho, já respondia, tava trabalhando, porra. Pois é, a gente, né? Cara, quem tá ouvindo isso, a gente vai entrar na defensiva. E como eu falei, às vezes pode ser aquela defensiva na forma de ataque, né? Porra, cara, para de me encher o saco, né? O cara vai olhar pra mina e vai falar assim... Porra, cara, que carência do caralho, né? Cara, que mina carente, para de me encher o saco, eu tô trabalhando, né? Pô, e aí o que você tá fazendo? Você tá fazendo a mesma coisa que a outra pessoa. Você tá fazendo um julgamento de valor sobre a pessoa, né? Você tá chamando ela de carente. Aí ela vai ficar também na defensiva. Tipo, cada um levantando mais alto a parede com relação ao outro, né? Então, assim, já descarrilhou. Já descarrilhou, tá? Como que a gente pode falar a mesma problemática de maneira mais assertiva, com mais chance disso aqui dar certo? Então você tá lá e fala...
Amor, eu tenho percebido que nas últimas semanas você não tem me respondido tanto quanto você costumava me responder quando você está no trabalho. E eu confesso que isso me deixa insegura. Eu, eu fico me sentindo mais sozinha durante o dia e eu fico insegura com isso. E às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade de, sabe, prestar atenção no que eu estou fazendo no dia a dia, é, porque eu começo a ficar pensando: o que está acontecendo com você? Por que você não está me respondendo? Isso está me fazendo muito mal ultimamente. Cara, você veja, o que a gente fez? Falamos objetivamente, é, falamos objetivamente qual é o comportamento do outro. Você baixou a frequência é, de respostas que você me dá ao longo do dia enquanto você está trabalhando. Ponto. Viu que a gente não falou, por isso você é um babaca, você não se importa mais comigo, eu não significo mais nada pra você, isso é comportamento de garoto, não é comportamento de homem de verdade que se importa com a esposa, com a namorada. Veja que a gente não fez nenhum julgamento de valor, a gente foi objetivo. Qual foi objetivamente o comportamento que está fazendo mal pra gente? Você diminuiu a frequência das respostas de mensagens, né? E aí o que a gente falou logo depois? É, quais são os sentimentos negativos que isso traz e quais são os prejuízos. Às vezes pode ser só um ou só outro, ou às vezes pode ser os dois, como eu falei, né? O que a gente falou ali? Olha, eu me sinto insegura, eu me sinto ansiosa, eu me sinto sozinha, eu me sinto, por exemplo, abandonada, né? É, tipo, cara, uma coisa assim de você dizer que você se sente abandonada não quer dizer que você está julgando o outro ou acusando o outro de te abandonar, porque você está falando como você está se sentindo. E quando você fala como você se sente, você assume que você pode estar fazendo uma interpretação errada, porque o outro vai falar ao lado dele depois. É a próxima fase da nossa conversa, tá? É, então, a gente vai estar falando sobre os sentimentos, né? Que assim, se sentir abandonado não quer dizer que o outro está abandonando. A gente precisa ter essa clareza, tá? A gente pode, o outro pode saber que a gente tem um complexo de abandono, o outro pode saber que a gente é uma pessoa muito ansiosa. Então é importante a gente falar: olha, eu me sinto ansiosa. Não é que você está querendo me deixar ansiosa por querer, mas é que eu me sinto ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sei que essa é uma dificuldade minha, mas é o que está acontecendo, né? E também os prejuízos, do tipo: olha, é tanta ansiedade e não ter a sua resposta quando eu te mandei algo faz eu ficar pensando o que você deve estar fazendo, né, faz eu pensar um bilhão de coisas e isso está atrapalhando o meu dia a dia, eu já nem consigo me concentrar nas coisas, tá? De novo, aqui a gente está falando de um caso, assim, de uma pessoa provavelmente extremamente insegura, tá? Mas é uma maneira de tentar falar isso, ok?